confrade, ô confrade, vamos gravar mais um vídeo aí. Ô confrade, o que você acha aí desse assunto aí, dessa guerra tarifária do Trump aí, né? Que a gente viu aí nesses últimos meses, depois que ele assumiu a presidência aí pela segunda vez, a mesma tática que ele usou lá atrás. Só que a gente teve uma coisa diferente no sentido assim, de que mostrou que as grandes marcas europeias e americanas são todas produzidas na China. Na verdade, são um etiquetador daquelas marcas e mostrou a decadência tanto europeia como americana da fabricação desses produtos aí de grife, confrade. Saudações. A grande verdade é que esses países hoje têm muito menos indústrias do que já tiveram. É muito complicado você ver hoje o jovem americano ali com 17, 18 anos e trabalhar onde? Em Starbucks, por exemplo. Ele não vai mais para uma automobilística, para uma grande indústria. Não é? Os Estados Unidos ainda ele consegue se sustentar no topo da cadeia global, por quê? Porque ele tem ali o Vale do Silício, ele tem a questão do dólar, né, o acordo de Bretton Woods. Petróleo que ele controla. Né? O petróleo e também ele tem o armamento bélico brutal. Então, ele tem dinheiro à vontade para fabricar. Né? É sob a ameaça de uma arma que o mundo fica negociando em dólar. Quando o mundo deixar de negociar em dólar, lá vai ter a maior hiperinflação do mundo, porque a dívida americana é mais de 36 trilhões, o que é um verdadeiro absurdo. Então, com essa guerra tarifária, começou a pipocar na internet diversos chineses falando, a bolsa que você compra de tal marca não é produzida em tal local, é produzida aqui. Se você quiser comprar a mesma bolsa que você paga $5.000, aqui você vai pagar $150. E a mesma bolsa só não vai ter aquela etiqueta. A qualidade é a mesma. O desenho é o mesmo, o modelo é o mesmo. Né? E aí os empresários ocidentais começaram a ficar com medos, com muito medo, na verdade. Não é? Por quê? Porque isso daí coloca em risco todo o negócio do Ocidente. O Ocidente está completamente submerso à financeirização, não produz nada. Não produz nada. É só número atrás de uma tela. E aí, confrade, isso aí ficou bem evidente. Aí, agora você comentou também E agora como é que fica essas grifes, né? Essas grifes aí, o cara que vai comprar, será que o cara liga para isso? Os caras não ligam não, confrade. É porque a grife, na verdade, ninguém, ou pelo menos boa parte das pessoas, não vão comprar a grife por conta da excelente qualidade. Eles vão comprar a grife como uma ferramenta de ostentação. Ostentação, né? Ele quer chegar num local e as pessoas olharem para a bolsa, para o relógio, para o boné, para o sapato. E pensarem, o cara tem dinheiro. Isso que justifica. Olhando, eu vi a sua camisa da Polo, né? Da Ralph Lauren. Ralph Lauren. Aí, um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Aí o cara, ele vai viajar para os Estados Unidos. Muita gente viaja para os Estados Unidos, às vezes para passear lá em Miami, na Disney, Orlando ali, né? Às vezes o cara vai para Nova York, é negócio. Aí você tinha aquela questão, a roupa lá é barata, compra lá, né? No caso, o exemplo aí da camisa da Polo Ralph Lauren. Aí você vai na loja da Polo Ralph Lauren lá, o cara tá etiqueta lá, made in Paquistão, confrade, entendeu? Quer dizer... vou te contar Aí ele vem pro Brasil, né? Com a camisa da Polo, velho, ele frequenta lá, vem com o relógio, mas é tudo feito fora. E o cara não para nem para pensar nesses aspectos. Porque antigamente, essas roupas, os eletroeletrônicos, realmente eram produzidos nos Estados Unidos, né? Então você tinha lá Made in USA, Made... Né? Eu vou te contar um fato. Os caras não tiram nem etiqueta. A minha tia-avó que traz essas camisas para mim, né? E aí, quando o filho dela ia para os Estados Unidos, alguns amigos falavam, traz um tênis de lá, tal, e ele trazia. Teve um que falou, mas o tênis da Nike veio com made em algum país asiático, não lembro qual, se foi China, Vietnã. E aí o cara falou, mas você foi para os Estados Unidos e trouxe um tênis da Ásia, Você foi para os Estados Unidos mesmo? Ou seja, porque as pessoas ainda têm no imaginário de que a marca americana é produzida nos Estados Unidos. E tem mesmo, viu, confrade? E não é. O próprio iPhone não é. Inclusive o Trump está pedindo para o iPhone levar para os Estados Unidos para voltar a fabricar nos Estados Unidos para gerar realmente os empregos lá.
né? Eu vou te citar um exemplo que você falou. Eu, quando era mais jovem, na década de 90, o Brasil abriu o mercado, então aqui foi inundado o mercado brasileiro com tênis da Nike, né? E você tinha também o negócio da NBA lá na época, né? Michael Jordan, então chegou uns tênis ajeitados aqui. Só que aí eu também eu era um menino novo, né? Meu pai não tinha muita condição de comprar, mas você ficava lá, né? E os colegas não compravam. Aí você ia ver a etiqueta, era feito na Coreia do Sul, era feito em Hong Kong, os tigres asiáticos daquela época lá na década de 90, né? Tinha acho que Singapura, se não me engano. Taiwan, Coreia do Sul Hong e Kong. Hong Kong. Aí eu ficava pensando, rapaz, o Michael Jordan lá, né? Que você falou, esse fetiche da cabeça americana. Mas como é que o tênis é? Porque eu era criança, eu não entendia muito, né? Só que aí depois você vai estudando, você vai vendo que o complexo industrial americano mudou tudo pra Ásia, né? Então o cara produziu tênis Nike, veio na etiqueta na língua aqui, made in Taiwan. A língua do tênis. Vietnã. Caramba, mas o cara falava, não, esse tênis é falso. O cara, na época, a gente falava assim, não, seu tênis é falsificado, cara. Foi feito no Vietnã. Mas não era. É porque, assim, a questão da informação... A patente é americana, a produção... A questão da informação era tão... não chegava para nós, assim, nem para nossos pais, né? Que o cara achava que ele comprou um tênis falsificado, porque não tinha lá made in USA, como você comentou, não, made in USA, etiqueta do produto americano. O próprio boné do Trump é made in China, pô. Como é que é? Great America? O bonezinho vermelho do Trump é made in China. Os caras lá apoiando a guerra tarifária que o Trump está promovendo. Deve ser, né? E falando nele, o Bolsonaro tá pedindo Pix porque falou que o filho dele tá vivendo lá com os Pix que ele recebe aqui, pô. Se vocês estiverem dispostos aí pra bancar a boa vida do filho dele lá, faz o Pix aí pro Mito, pô. Brincando com o Mickey Mouse lá. E o camarada aqui não reclamando do preço do café, mas fazendo o Pix pro Mito. Vai lá colher café. Não funcionando do assunto, meu dia tava uma discussão, o cara falou, você até admirei o que o cara falou. Ele falou assim, o cara já é de idade, quase 70 anos, ele falou assim, eu não ligo de pagar quase R$35 no meio quilo de café. Ele falou, porque eu já trabalhei na colheita de café, eu e minha esposa, e eu sei o sacrifício, cara, tudo bem que hoje é mais automatizado. Mas ele falou, era um sacrifício, suas mãos chegavam a sair sangue, tipo, puxando aqueles grãos de café. Ele e a esposa dele ganhavam uma micharia. Ganha nada. Ganha nada. Mas voltando ao Trump, compadre, mas a tática dele então, é a mesma. Até as fantasias, né? Porque aquele boné é uma fantasia, a camisa é uma fantasia, e ficam os idiotas lá fantasiados. É made in China, pô. Tudo é chinês, cara. 99% é chinês. Tipo assim, a decoração de Natal do americano e do Brasil também é o quê? Chinês. Aquele Halloween, né? É o quê? Os Estados Unidos, nos anos 80, 90, promoveram o quê? Aqui na América do Sul, a globalização. O Brasil tem que entrar na globalização. É o que o Fernando Henrique Cardoso falava, o Fernando Collor falava. O Brasil é um país muito fechado, a gente tem que entrar no novo mundo, a globalização. Quem globalizou o mundo foi a China. Você tem um enfeite de Natal na sua casa chinês, o americano tem chinês, o italiano tem chinês. Computador, tudo chinês. Tudo chinês. Quem promoveu a maior transformação da globalização mundial foi a China, pô. E aí ele fica com aquele que tá conversando, né? Ele quer voltar às indústrias americanas, só que assim, é um processo demorado, complicado para você reverter esse processo de reindustrialização, como a gente comenta no Brasil, tipo uma Apple vai voltar a fabricar alguma coisa nos Estados Unidos, é complicado, compadre, não só a Apple, mas um exemplo, você pega as montadoras, elas vão sair do México para retornar para os Estados Unidos? E assim, na verdade... Porque o eleitorado votou nele acreditando nesse discurso. Só que isso daí é impossível, confrade. Tecnicamente, eu seria até a favor, para gerar emprego de qualidade dentro do cidadão deles, né? Do país. Assim como se eu fosse americano, eu defenderia isso. Só que não dá certo, sabe por quê? Porque você está num mundo globalizado. Se você trouxer grandes empresas que estão na Ásia, grandes empresas que estão no México para os Estados Unidos... A mercadoria americana não vai ter preço competitivo, porque a mão de obra americana e a própria tecnologia americana hoje não consegue. Você está produzindo em dólar.
você não tem como. Inclusive... É só você pegar o preço do carro chinês elétrico, o BYD, né, pro Tesla. É uma diferença brutal. Brutal. Só lembrando também que bem no final do governo Biden ali, ele ofereceu algumas vantagens financeiras de impostos para as empresas de chip, né? Para ver se ele conseguia retornar algumas empresas que produzem naquele centro, naqueles países asiáticos ali, para ver se retornasse para os Estados Unidos, para produzir em solo americano, entendeu? Dando benefícios fiscais para os caras. Agora imagina, se você, hoje, que os Estados Unidos já produz muita coisa fora dos Estados Unidos, para ter competitividade, não é por outro motivo, é para ele ter competitividade no preço. E ele já está perdendo competitividade no preço de muitas coisas. É que aqui no Brasil ainda não chegou, mas tênis chinês, a China hoje já produz tênis de excelente qualidade por um preço bem menor. Tênis de corrida, e tá para chegar aqui. Então os produtos, assim, a qualidade deles foi assim, melhorou demais, mano. Ali nos anos 2000, a China produzia em escala caneta, ioiô, relógio. Aqueles brinquedinhos de criança bem ruim mesmo, o acabamento era ruim, eu vivenciei isso daí. Era coisa descartável, né? Descartável. O produto chinês era sinônimo do quê? Produto descartável. Hoje em dia não, hoje em dia você tem a Huawei, hoje em dia você tem a Xiaomi, hoje em dia você tem as empresas de carro. E a Huawei, você comentou, foi até uma questão de briga, né, no mandato anterior do Trump, de não querer que a Europa comprasse a tecnologia do 5G deles, lembra? Que prenderam até a executiva, se não me engano, da Huawei lá, para não levar as antenas de celulares lá para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha. Foi uma confusão. Disseminaram um monte de fake news aqui no Brasil para os biloteteia falando que o 5G causa isso, causa aquilo, para rejeitar o 5G chinês que ia espionar. Lembra disso? Eu lembro, foi um negócio, foi uma teoria da conspiração pesada. Por quê? Porque nada mais é do que uma guerra geopolítica. Assim como os Estados Unidos tentou comprar o TikTok. Por quê? Porque o TikTok, ele não é apenas uma rede social. Ele é um soft power chinês no mundo. Porque onde que esses vídeos começaram a pipocar? Olha, essa mercadoria aí que é americana não é produzida nos Estados Unidos, não, é produzida aqui na China. Começou a pipocar no TikTok. O algoritmo chinês recomendava para todo mundo o quê? Esses vídeos. E eram chineses falando num inglês como se fosse nativo dos Estados Unidos. Então, aí foi provavelmente uma ação coordenada do governo chinês. Não foi por acaso. Como nada é por acaso nas redes sociais. Pesado, foi bem nas marcas de luxo, né? Que aí você acaba meio que mostrando para o povo, né? Que o que eles consomem naquela uma bolsa de 20, 30 mil dólares, um próprio sapato, é produzido lá. A preço de banana. E aí, nessa guerra tarifária, quem tomou o maior prejuízo? O próprio Estados Unidos, porque tiveram agora a sua nota de crédito reduzida. A dívida pública dos caras, mais de 36 trilhões, compadre. Esse também não faz um arroxo nenhum lá, né? Nenhum. Arroxo é só aqui no Brasil que eles debatem, né? Vamos cortar do camarada que recebe o BPC. Não é? Porque qual que é o problema? O camarada discute arroxo aqui, mas ele tem como referência de país os Estados Unidos. Então a conta não fecha, pô. Eu não entendo, eu vejo assim, às vezes, alguns comentários em alguns canais, né, que falam sobre essa questão. O cara fala assim, o Brasil vai quebrar, o desgoverno, a questão fiscal, sempre o tal da questão fiscal. E eu falo assim, cara, mas o mundo todo tá numa situação dessa. O Brasil não como é que fala? Exceção nisso. O Japão tem PIB, a dívida dele. Nossa, é brutal. A Itália, a Alemanha, a França, todo mundo tem suas dívidas. Os governos vão tentando controlar. Maior que a do Brasil, sem a reserva que o Brasil tem. Você entendeu? Agora você pega a referência americana, tudo bem. A única diferença americana é que eles têm dólar, cara. Isso aí dá uma vantagem ainda pra eles, pô. É diferente. E aí o camarada fica nessa, ele quer arroxo no Brasil, mas ele defende um modelo americano, que é de gasto total, em guerra, em tudo. Eles só não gastam lá com saúde e educação, porque as pessoas hipotecam casas. Né? Mas do que é interesse para a elite americana é um gasto brutal. É um gasto brutal. E só favorece os caras, pô. Igual outro dia a gente estava comentando, né? Quem faz parte do governo Trump? Elon Musk, é todos os caras que são os maiores capitalistas do mundo. Lá no governo do cara, pô. E um dos caras, talvez o cara no mundo que mais recebeu dinheiro público na história do mundo, Elon Musk.
O cara que mais recebeu dinheiro público na história do mundo é o Elon Musk. Aqueles foguetes dele lá que não sai do lugar, que toda vez que sobe explode, é dinheiro de onde, confrade? Dinheiro do Estado. Do Estado. Entendeu? Aí você pega lá o carro dele lá, é a mesma coisa, mano. Tem dinheiro do Estado investido naquela montadora dele. Tudo tem. Só que aquilo que você fala, estado mínimo para vocês que estão aqui embaixo, estado forte para mim que está aqui em cima. Pro milionário, pro bilionário é estado máximo. Pro pobre que está devendo até as calças, é estado mínimo. E o pior é que tem muito pobre que compra essa ideia de estado mínimo. Né? Nenhum país se desenvolveu com estado mínimo. Os liberais adoram citar Singapura. Vai ver como que é viver em Singapura. Então, mas os liberais citam esses locais, mas não vive lá, compadre. Ninguém quer viver. Os caras pegam aquele índice lá de liberdade econômica. Liberdade econômica, a China hoje, se for fazer um índice sério, tem mais que os Estados Unidos, porque ela não taxou ninguém. Quem quer se proteger, quem quer acabar com o livre comércio hoje é os Estados Unidos. Quem é protecionista é os Estados Unidos. A China quer livre comércio. E é tão engraçado que se você pegar a história aí, a história um pouco para trás aí, confrade, não tão tanto, mas as colônias americanas, tudo, eles sempre tinham um imposto de protecionismo geral para eles poderem se desenvolver, né? Todo o país fez essa questão protecionista aí para se reindustrializar. Mas o americano hoje, acho que não consegue mais não. Não consegue porque se perdeu. Tentou ter muitos tentáculos no mundo. Se perdeu, né? De um modo que não foi possível administrar. Mas eu acho uma coisa interessante. O chinês, confrade, até o momento, né? A gente vê ele chegando nos países, mas ele não adota a cultura dele, o estilo de vida dele e como é que fala assim? Nada. Ele não impõe a religião, Isso. a língua, a moeda, nada. Não impõe nada. Ele simplesmente quer chegar ali, é um interesse comercial que ele tem. Se você não tem como construir, ele quer construir para você. Claro que você vai se endividar para isso, mas o negócio dele é uma relação comercial. Igual aqui no Brasil as ferrovias, né? Parece que agora vai vir dinheiro chinês, né? Aí o cara comentou comigo assim, pô, mas o dinheiro chinês, o Brasil, o cara, eu falei, cara, mas é melhor pegar do chinês do que não pegar de ninguém, porque o americano um pouco tá se lixando. O americano nunca pensou nisso. Se fosse dinheiro americano, eu também seria a favor. Agora, isso daí caberia à elite brasileira fazer. Só que a elite brasileira não está interessada nisso. A elite brasileira ela está interessada somente na financeirização das coisas. Pô. Ela está preocupada em construir supermercado, setor de serviço, não oferecer uma infraestrutura mínima para esse país ser viabilizado. É verdade, pô. Aí quando alguém quer tentar fazer alguma coisa, é claro, vai trazer empréstimo, tudo, mas vai... Eu acho de suma importância o Brasil ter a malha ferroviária que a China quer trazer para o Brasil. Até porque vai facilitar, porque na verdade, confrade, eu vejo esse projeto aí dessas malhas ferroviárias na minha cabeça, tá? Porque há uns tempos atrás a Simone Tebet apresentou ali umas rodovias de interligação dos países sul-americanos ali, né? Que cada um faria um trecho e tal. Como foi inaugurado aquele porto no Peru lá, não tem um porto que foi do lado do Pacífico no Peru, um porto monstruoso, chinês, com capital chinês, praticamente uma grande parte todo automatizado. Eles vão utilizar toda essa estrutura do porto peruano, com as rodovias que vai ser construídas nesses países, para utilizar o Brasil como escoamento de mercadoria. E é do interesse chinês porque o Brasil tem um agro muito forte. E a China precisa do Brasil para se alimentar. Para se alimentar lá, ração de animais, tudo, né? Então é basicamente isso.